Abra sua Bíblia no livro de Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13 até o verso 23. Nós vamos continuar falando sobre o livro de Colossenses, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo a uma igreja que foi fundada por Epáfras, filho na fé do apóstolo Paulo. Na verdade, Paulo está escrevendo aos seus netos em Cristo Jesus, uma igreja forte, uma igreja abençoada, uma igreja viva, frutífera. Lições tremendas de Deus para o nosso coração. Colossenses 1, do verso 13 a 23. Após a leitura da palavra, permaneça com a Bíblia aberta. Vamos estudar esse texto. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Amém? Eu pedi o Mateus para... Ele está com um vídeo aí sobre Jesus, passou na praça, que preparasse para depois da mensagem, aquele vídeo. E nós vamos orar agora, irmãos, pedir a Deus que fale ao nosso coração. Palavra, assim, espetacular de Paulo para a igreja. Na verdade, é a palavra de Deus para a igreja. Paulo foi instrumento do Espírito Santo. E essa mensagem é a revelação de Deus para nós. Vamos orar e pedir ao Senhor que fale poderosamente conosco agora. Deus amado, em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome, Pai. Obrigado pela pessoa de Jesus, porque dele, para ele, dele são todas as coisas. Dele tudo subsiste, é o nosso Rei, o grande Rei sobre toda a terra. Deus amado, que o Senhor venha falar comigo através de mim, Pai. Pai, que nada possa ser empobrecido, em nome do Senhor Jesus. Que possamos ser alimentados pela Tua palavra, mediante o poder do Teu Santo Espírito. Manifesta a Tua glória neste lugar, a Tua presença. Repreende o mal em nome de Jesus. E edifica a Tua igreja nesta hora, em nome do qual nós oramos, Jesus, e sabemos sem Ele nada podemos fazer. Amém, amém. Meus amados, nós vimos que Paulo escreve a carta de Colossenses a uma igreja fundada por Epáfras, filho na fé do apóstolo Paulo. E Paulo escreve aos netos. Eu creio que é uma bênção ter filhos na fé. Paulo tinha netos, bisnetos. Ele era um gerador de filhos. Paulo, ele falava:
que estava grávido, ele se engravidava, espiritualmente falando, gerando filhos na fé. Nós não podemos ser estéreis. Eu creio que a esterilidade, quando você deixa de ganhar filhos, gerar filhos na fé, é uma grande enfermidade espiritual. Na verdade, uma das piores enfermidades. E a esterilidade cristã é uma maldição, que você deve se tornar livre dela em nome de Jesus, de professar a sua fé, de pregar o evangelho, de testemunhar, de ser usado por Deus, porque não tem alegria maior do que, a primeira maior alegria é ter Jesus, a segunda maior alegria é conduzir pessoas a Cristo, ao melhor caminho. Jesus é a solução de tudo para o ser humano. E Paulo, na sua carta, ele fala de algumas características da igreja de Colossenses. Ele fala que era uma igreja fiel, uma igreja fervorosa, amorosa, esperançosa, uma igreja estudiosa da palavra de Deus, praticante, obediente, uma palavra também cheia de amor a Deus, uma igreja que também conhecia a graça do Senhor Jesus. E Paulo, após a falar sobre a igreja de Colossenses, ele intercede pela igreja. Ele fala assim: Deus, que eles conheçam a tua vontade e tenham a soberania, a sabedoria de Deus e o discernimento espiritual. Foi a primeira intercessão, que a igreja conhecesse a vontade de Deus, cheia de sabedoria e discernimento. Segundo pedido, que eles pudessem viver para agradar a Deus, dando muitos frutos e conhecessem Deus cada vez mais. Foi a segunda intercessão. A terceira é que eles fossem fortalecidos com todo o poder do Espírito Santo, para que eles pudessem suportar tudo por amor a Cristo e nunca perder a alegria, que é a força do cristão. A quarta intercessão de Paulo pela igreja é que eles pudessem ser gratos a Deus sempre, porque eles foram capacitados para o Senhor, pelo Senhor, para viver no seu reino. Então Paulo, ele fala das características da igreja de Epáfras, que é o pai na fé da igreja, o plantador dessa igreja. E Paulo, ele na verdade, ele não conheceu a igreja de Colossos, de forma visível. Foi apenas um fato de que Epáfras fez um relato a respeito da igreja. E por causa daquele relato, Paulo escreve a carta. E agora, irmãos, Paulo não apenas intercede, não apenas exalta aquela igreja, mas porque aquela igreja estava enfrentando um momento de heresia. As pessoas começavam a adorar coisas, a adorar pessoas e até anjos. E Paulo começa agora, a partir do verso de número 13, falar sobre a grandeza de Jesus. Paulo fala da grandeza de Jesus. E nessa noite, eu quero falar sobre isso, a grandeza de Jesus. Primeiro, o que Jesus faz. E Paulo fala para nós aqui em Colossenses, o que é que Jesus faz, o que ele pode fazer na vida das pessoas. Em primeiro lugar, Jesus é aquele que liberta do pecado, do poder do pecado. Jesus é aquele que paga um preço enorme por você. Ele compra a igreja com seu sangue, ele derrama o seu sangue, ele se faz maldição em nosso lugar, para perdoar pecados, para justificar pecados. Na verdade, justificação é quando há remissão de pecados, quando há a redenção dos pecados, efetuada pelo pagamento de resgate por um outro. E nós vimos aqui que Jesus pagou o preço do pecado. Então Jesus não apenas liberta do pecado, mas do poder do pecado, e o pecado não tem mais domínio sobre a igreja e sobre o Filho de Deus, porque Jesus, ele traz a redenção do pecado, ele traz a justiça de Deus, ele se fez maldição em nosso lugar. O verso 20 fala assim: ele fez a paz pelo sangue da cruz. Então Jesus reconcilia o homem a Deus. Ele faz isso, é o que a palavra de Deus ensina, e não apenas isso, ele também liberta do diabo e do poder de Satanás. No verso 13 diz assim: ele nos libertou do império das trevas.
É isso que Jesus faz. Ele justifica, Ele compra, Ele resgata, Ele morre em seu lugar, Ele liberta do pecado, do poder do pecado e agora também do poder do inimigo. Ele liberta do império, quer dizer, império é o principal e mais poderoso entre os seres criados, superior ao homem, potestades espirituais. Ele liberta o poder da escuridão. A luz de Deus é tão poderosa, tão intensa, que não há mais escuridão. O poder de Jesus é tão maravilhoso, é tão soberano, que não há mais poder do diabo, do inferno, de Satanás e dos seus demônios. Porque aquele que habita em nós é mais forte do que aquele que habita no mundo inteiro. Aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, não pode tocar. Onde Deus habita, não há lugar para o inferno, não há lugar para os demônios. E Colossenses começa Paulo dizendo a eles: Jesus é aquele que nos justifica, é aquele que morre em nosso lugar, é aquele que salva a nossa alma do inferno, que nos liberta do império das trevas, do poderio, da escravidão do diabo, do pecado. E também a palavra de Deus fala para nós que Jesus Cristo é aquele que resgata vidas para o seu reino. Verso 13 fala assim: Ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Ele tira do reino das trevas, leva para o reino da luz. Ele tira do império de Satanás para o Filho do seu amor. Transportar é remover, transferir de um lugar para o outro, de uma situação para outra. Ele remove, é aquilo que Ele faz. Ele é a ponte, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é o rumo certo, Ele é o Senhor mesmo. E Paulo fala disso sobre Jesus. Jesus, Ele é o caminho, Ele é o resgatador, Ele é o libertador, Ele é a fonte da vida, é aquele que transforma corações. Olha que está no verso 21 e 22. Éreis estranhos, obras malignas. Verso 22. Mas Ele reconciliou para apresentar perante Ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Então Jesus é aquele que liberta do pecado, do poder do pecado, liberta do diabo, do poder do diabo, é aquele que resgata vidas para o seu reino, é aquele que transforma corações, é aquele que transforma você numa nova criatura. E Jesus fala de Jesus para os colossenses: vocês precisam adorar somente Jesus, crer somente em Jesus, fazer de Jesus o Senhor da igreja, aquele que é digno de adoração, de obediência, de louvor, e de exaltação, e de tudo mais. E também, amados, quando Paulo fala sobre o que Jesus faz, o que Ele pode fazer, Paulo também fala quem Jesus é. Nós precisamos saber quem é Jesus, irmãos. Não simplesmente o que Ele faz, mas quem Ele é. E essa carta aos Colossenses, Paulo fala quem é Jesus. A primeira pessoa que Ele está no verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível. Paulo diz assim: Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Logos eterno de Deus. É a manifestação de Deus para a sua criação. Jesus é a revelação do Deus vivo e poderoso. Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em segundo lugar, Ele é o primogênito da criação, verso 15. O primogênito de toda a criação. Na verdade, Jesus como Deus é unigênito, Ele é único. Mas como homem, é o primogênito, é o primeiro, é o mais velho entre os irmãos. É aquele que puxa a fila. Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. É aquele que é o Deus Todo-Poderoso. E Paulo diz também no verso de número 16. Olha o que Paulo diz sobre Jesus: pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. E a palavra do Senhor diz assim: para ele são todas as coisas.
O que significa nele? Pois nele foram criadas todas as coisas, nele, em Jesus, toda a vida. E a fonte da criação está em Cristo. Jesus é a fonte de todas as coisas. Tudo depende de Jesus. Tudo depende de Deus, porque Jesus é Deus. Ele é o alfa, ele é o começo de todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo aqui. E por meio dele, quer dizer, tudo veio a existir pela vontade de Jesus. Então tudo depende dele e é feito pela vontade dele, a vontade e o poder dele, e também para ele. Meus amados, Cristo é o ômega e não apenas o alfa. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Toda a criação visa a glória de Deus, a glória de Cristo. Ele é o alvo de toda a criação. Ele sustenta tudo com seu poder. Jesus é aquele que preenche tudo em todos. Cristo, ele é o alfa, ele é o é o ômega da vida. É o começo, o meio e o fim. Ele é o padrão, a razão, o agente, o sustentador. Jesus é o alvo da vida. É isso que nós devemos saber, conhecer, experimentar, porque nele, para ele e dele são todas as coisas. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é a revelação do próprio Deus. Jesus é o Deus encarnado, o verbo vivo, aquele que havia de vir e veio e manifestou a sua glória. Jesus é o Senhor, irmãos. Jesus é o Messias. Por isso que Paulo escreve aos Colossenses, porque essa teoria de Cristo como Deus, ela foi muito atacada naquela época, e hoje também, irmãos. Para muitos Jesus é um religioso, fundador de religião. Para muitos ele é o rei, ele é profeta, ele é um pastor, ele é um conhecedor, é um teólogo. Mas Jesus é muito mais do que isso. Ele é o Senhor da glória, ele é o Deus encarnado, ele é o Salvador do universo, é o Salvador do mundo, é aquele que se fez maldição em nosso lugar. E a palavra do Senhor nos fala também que o apóstolo Paulo, ele fala assim, que Jesus é o Deus eterno. Olha o que está no verso 17, ele é antes de todas as coisas. Jesus é antes do tempo, Jesus é o grande eu sou. Ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é pré-existente, ele é eterno, sempre existiu. É o Senhor sustentador de todo o universo. Quando os fariseus falavam sobre Abraão, Jesus falou o seguinte: antes que Abraão fosse, eu sou. Quando Moisés foi tirar o povo do Egito, Moisés perguntou, se o faraó perguntar, quem está me enviando? O que eu falo? Deus falou assim, diga para ele que o grande eu sou, mandou você. Eu sou. Meus amados, Jesus é o grande eu sou, ele é antes de todas as coisas. Jesus é o Deus eterno, é o Deus que é cheio de sabedoria, o Deus que sabe tudo, é o Deus que é completo, o Deus que é onipotente, onipresente, onisciente, sabe tudo, pode tudo, está em todo lugar que ele quiser. É o Deus que pode ler o pensamento humano, o Deus criador do átomo, do ser humano, da mente humana, do cérebro, do céu e da terra, do mar e de todo ser vivente. A palavra de Deus diz que ele criou principados e potestades, visíveis e invisíveis, reinos, soberanias. Ele criou o mundo espiritual, o mundo material, todo ser vivente no mar, na terra e no céu. Ele criou para o seu louvor, porque dele, para ele, são todas as coisas. Nós precisamos entender o que é Jesus, o que ele faz e o que ele representa. E Paulo, meus amados, ele diz assim no verso 17, nele tudo subsiste. Jesus sustenta tudo. Eu quero falar para os irmãos aqui que Paulo está dizendo assim para a igreja de Colossenses, Jesus, ele não apenas criou todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas, inclusive todo o universo,
todas as estrelas, o sol, a lua, todas as galáxias aí, né? Todo o sistema solar, tudo é Deus. Todas as leis do universo estão sob o controle de Cristo. Ele é a força controladora de todas as coisas. O que Paulo está dizendo, que nosso Deus é soberano, é o Deus que reina, é o Deus que não perde o controle das coisas, é o Deus que tudo pode, tudo lhe apraz, é o Deus que conhece o futuro mais do que você conhece o passado, é Deus que pode controlar a sua vida, mudar seu coração, Ele pode mudar a sua família, Ele pode abençoar o seu ministério, Ele pode mudar a sua vida, Ele pode libertar você do pecado, do poder do pecado, do diabo, do vício, da escravidão e da morte, da incredulidade. Ele pode tirar você do inferno, transportar você para o reino do Filho do seu amor. Ele pode salvar sua alma do inferno e da morte. Ele pode curar sua enfermidade. Ele pode cuidar dos seus filhos, do seu casamento. Ele pode cuidar da sua igreja, do seu ministério, do seu coração. Ele pode cuidar do seu futuro. Ele pode apagar o seu passado. Ele pode direcionar os seus passos. Ele pode ser a luz da sua vida. Ele pode ser o rei do seu coração. Jesus, a palavra do Senhor diz que Ele está no trono, soberano, controlando todas as coisas e todas as leis que Ele criou. Ele tem um poder sobre tudo, está tudo direcionado por Ele, irmão, sob o controle dEle. Então Paulo exalta Jesus, ele fala da grandeza de Jesus. A igreja deve adorar Jesus, obedecer a Jesus, submeter ao reinado dEle, entregar a vida, amar acima de qualquer coisa, e andar com Ele, crer nele, e obedecer a sua palavra, pregar a sua palavra, a sua mensagem, de todo o coração. E Paulo, meu amado, meus amados, ele diz assim no verso 18, Jesus é a cabeça do corpo da igreja. Coisa linda, irmãos. Paulo, ele fala o seguinte, ele escreve a carta aos Colossenses e fala assim, ó, Jesus, esse Jesus maravilhoso, soberano, rei, esse Deus onisciente, onipresente, eterno, grande eu sou, aquele que pode todas as coisas, é aquele que está no meio da igreja, que sustenta a igreja, é o dono da igreja, o responsável pela igreja. Cristo pertence à igreja, e a igreja pertence a Cristo. Não existe outro mediador, não existe nada mais do que Ele, acima dEle, que pode ser exaltado, louvado, reconhecido. Jesus é o Senhor, o único Senhor. O único nome que deve ser adorado, pregado, anunciado, reverenciado, é o nome de Jesus, irmãos. E essa carta aqui, ela centraliza Jesus no meio de todas as coisas. A nossa vida tem que ser cristocêntrica, bibliocêntrica, espiritocêntrica. Jesus é o alfa, o ômega, o início e o fim de todas as coisas. Jesus é aquele que está no meio da igreja. Jesus é aquele que ilumina a igreja, cura a igreja, restaura, salva, alimenta, livra, abençoa, ama e faz o bem. É aquele que está aí, meu amado, no nosso meio, à nossa disposição. É aquele que ouve a nossa oração. É aquele que atende o nosso clamor. É aquele que abençoa com toda a sorte de bênção nas regiões celestes em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui para a igreja de Colossenses, ó, vocês têm um Deus maravilhoso, Epáfras é um bom pastor, é meu filho na fé, mas Jesus está acima de Epáfras, Ele está acima do apóstolo Paulo, está acima de qualquer escritor sacro, está acima de qualquer anjo, de qualquer principado e potestade, tudo nele, tudo subsiste nele, tudo se resume nele. Ele é a porta, é o caminho, é a vida. Ele é o resumo de toda a história, Ele é o centro da palavra, da Bíblia, Ele é o verbo de Deus. Jesus é tudo que nós precisamos, o autor da vida, a fonte da vida, o sustentador da vida, é o Senhor da igreja. Então Paulo está exaltando a pessoa de Jesus, a grandeza de Jesus. E mais, ele diz assim lá no verso, diz assim, Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, primogênito dentre os mortos. Meus amados, Jesus foi o primeiro que ressuscitou dos mortos.
e recebeu do Pai um corpo incorruptível. Jesus Cristo, Paulo está dizendo assim, esse Jesus soberano, poderoso, esse Jesus encarnado, revelação de Deus, que tudo foi feito por meio dele, para ele são todas as coisas, esse Deus soberano que reina, ele está vivo, a morte não pôde contê-lo, ele venceu o mundo, ele venceu o diabo, ele venceu a carne, ele venceu a morte, ele venceu os inimigos, ele venceu tudo, ele está vivo, ele intercede, ele intervém, ele comanda, e ele não perde o controle de nada, e nele você pode confiar. E Paulo fala o seguinte, é para alegrar o nosso coração e nos dar segurança, nos dar mais fé, mais intrepidez, de sermos mais aguerridos, de sairmos da defensiva, de irmos mais para a ofensiva, porque o nosso general é Cristo, e Ele reina, Ele é vivo, e é todo poderoso, e Ele é Deus. Amém? E Ele mostrou para nós o poder da ressurreição. A morte não pôde contê-lo, a morte não pode conter você. Você também será eterno. Assim como Jesus ressuscitou dos mortos, Ele vai ressuscitar você no último dia. Vai te dar um corpo incorruptível, e você vai reinar para Ele, vai reinar com Ele para sempre. Para sempre. Ele é o primogênito da ressurreição. Ele é o unigênito, o único Deus. E Paulo começa também, ele continua dizendo para nós, olha só o verso 19, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, porque aprouve a Deus que em Jesus residisse toda a plenitude de Deus. Meus irmãos, Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Amém? O que Paulo está dizendo para nós aqui nessa carta, que o nosso Deus reina, que o nosso Deus vive, que o nosso Deus opera, que o nosso Deus responde, que o nosso Deus abençoa, que o nosso Deus é o cabeça de todos os seres, nele tudo subsiste, Ele é eterno, Ele é criador, sustentador, Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o Deus soberano, é o Deus que não apenas pode tudo, mas Ele faz tudo aquilo que você crê, e você precisa entregar a sua vida a Ele 100%, para receber tudo aquilo que Ele pode fazer por você, em nome de Jesus. Amém?